E você quer contar para eles como que foi esse último mês? O que que você teve que enfrentar além de tudo? Sim, foi o seguinte, né? Eu tive que fazer minha mãe foi internada a primeira vez no final do mês de setembro, a gente achou que era um problema nos rins. Aí minha mãe passou mais ou menos uma semana internada. Aí foi quando eu tive que ir na Bahia fazer a avaliação, a aferição da cota, na Bahia. Aí minha mãe descobriu que foi diagnosticada com câncer, só que ela não me disse, ela não tinha me dito. Aí eu voltei, estudei normalmente o mês de outubro, aí foi o mês que mais produtivo para mim, que mais renderam meus estudos. Muitas questões, muita lei seca, foi o mês de outubro de 2017. Aí já no iníciozinho do mês, minha mãe só piorando. Aí no início de novembro, aí minha mãe me informou que estava com câncer. Aí eu não conseguia mais estudar. Eu não conseguia estudar e minha mãe sempre falava, não, eu quero que você volte, você tente estudar e eu quero que você vai fazer a prova. E eu falava, não, mãe, você tá doida? Eu não vou fazer essa prova, não, eu não consigo, não. Aí ela, não, você vai fazer sim. Aí sua tia vai vir, vai ficar comigo na semana que você for fazer. Aí ia para você fazer. E eu não queria fazer. Eu lembro que você estava tão inseguro, com tanto medo de fazer essa prova e acontecer o pior enquanto estivesse fazendo, você chegou a perguntar para mim também, né? E eu tive coragem de dizer para você o que você, a não ser esperar o que a sua mãe fosse dizer, né? Porque realmente é uma decisão muito difícil. Mas e aí? Aí foi o seguinte, minha mãe ela fez uma quimioterapia, acho que foi no dia 20 ou 22 de novembro, mais ou menos. Foi a primeira quimio que ela fez, que foi uma terça-feira. E nisso ela estava sentindo muita dor. Eu tinha que levar ela no banheiro, que ela não conseguia firmar o pé no chão. Ela sentia tanta dor que eu não firmava o pé no chão. Eu tinha que colocar ela na cadeira de rodas, levar no banheiro. E aí depois, ela teve que tomar morfina. Aí eu lembro até o primeiro dia que ela tomou a morfina, aí a dor dela passou, ela saiu andando, mas depois começou a voltar de novo. Aí ela fez a quimioterapia, foi na terça-feira, aí deu mais ou menos. Aí eu ia fazer a prova do TRF, o TRF1, que era fazer na minha cidade mesmo. Ia ser no domingo a prova. Aí eu vi que a partir da sexta-feira, minha mãe começou a ficar muito sonolenta, muito grog, né? Isso na sexta-feira, pós-quimioterapia. E também aquela dor intensa, tinha que levar ela no banheiro toda hora. Aí no domingo, ela falou para eu fazer a prova do TRE, né? Do TRF, que era lá na minha cidade mesmo. Aí eu fiz a prova, minha tia ficou com ela nesse dia, eu voltei para casa. Eu lembro que na noite de domingo para segunda, era a noite inteira, eu tive que levar ela no banheiro umas 7, 8 vezes durante a noite, ela com prisão de ventre, começou a passar mal, começou a vomitar. Aí até que chegou uma hora que a gente corri para o hospital com ela, que ela começou a passar bastante mal. Aí minha tia estava lá em casa e aí foi minha tia, minha mãe e minha tia, eu peguei ela nos braços, levando para o hospital. Aí quando eu cheguei lá no hospital, falaram, não, volta lá correndo para buscar os documentos dela, que a gente tinha esquecido os documentos. Aí quando eu tô voltando para buscar os documentos, me ligam falando, pode vir que acabou, que ela faleceu mesmo. Nossa, foi horrível. Aí, na verdade, falaram para eu ir. Aí quando eu cheguei lá, aí a médica só falou que é irreversível, que ela teve tromboembolismo pulmonar, a TEP, né, embolia pulmonar, que era só para despedir dela, que não ia durar mais assim, no prazo de 10, 5 minutos. Mas quando a gente foi, ela já tinha ido. Assim, resumindo, foi surreal, porque assim, o Matheus contando, resumindo, mas vocês não
tem ideia do inferno, porque ele passou a dor que a mãe dele passou, o inferno que eles passaram no hospital, e dentro de tantas outras coisas que eu lembro que ele sempre estava comunicando a gente, e parecia tão surreal que parecia que nem estava acontecendo. Uhum. E assim, no sábado antes, que também a gente teve que correr para Goiânia, para o hospital, tava assim, foi as duas últimas semanas dela, ela sofreu muito, assim. Foi muita dor. Foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Quando que o câncer foi para os ossos, para a bacia, aí ela sentia muita dor, não conseguia pôr o pé no chão. E a sua mãe era nova. Gente, a mãe dele era nova, ela era bonita. Ela nem parecia ter um filho desse tamanho. Estava com 52 anos. E não, gente, ela era bonita mesmo. Ela era jovem, ela tem um espírito jovem, né, Matheus? Uhum. Enfim, mas e aí? Aí quando Deus a recolheu e ela descansou, como que você lidou assim, ela faleceu na segunda, né? E a prova era no outro domingo. Aí até eu decidi ir fazer a prova na sexta-feira. Eu ia fazer. Aí até a quinta eu falava que eu não ia fazer a prova, eu não tinha cabeça, eu só ficava chorando, eu não conseguia conversar com ninguém, eu gritava assim, eu dava soco na parede, fiquei desesperado mesmo, desesperado. Eu achei que eu fosse morrer, não sabia que eu iria aguentar. Sim. Aí na sexta-feira, alguma coisa em mim disse que era para eu ir, que ela queria, ela morreu falando que era para mim ir fazer essa prova. Eu lembro disso. Aí eu já tinha passagem comprada, aí eu peguei o ônibus e fui para Palmas fazer a prova. Aí quando eu cheguei lá para fazer a prova, né, eu comecei fazendo a prova, eu errei só 5 questões na prova. E as 3 primeiras foram as que eu errei. Eu já falei, me lasquei. Aí depois eu comecei a acertar. E tinha a matéria que eu era mais inseguro, que era administração geral, pública. Que eu falei, não, vai cair só uns 3, 4 dessa matéria, que geralmente é assim. Aí nessa prova caíram 10 questões dessa matéria. E eu estava muito inseguro, só que acabou que caiu só coisa que eu sabia dessa matéria de administração, que era a que eu temia alguma coisa. Aí acabou que eu acertei todas, eu errei só as 3 primeiras questões. E da parte das gerais lá, eu errei 2. Sim, aí eu acabei que foi a melhor prova que eu já fiz, eu fui muito bem na redação também. Aí quando eu saí da prova, eu me desesperei também, porque não tinha ninguém, não tinha minha mãe para eu ligar e contar que eu tinha ido muito bem. Aí foi bem. Só tinha nós. Eu saí, assim, foi um desespero também a hora que eu saí da prova. Porque a sua relação com a sua mãe era muito próxima, você tinha uma relação familiar. Eu era filho único. Filho único. Imagina, nossa, mãe do céu. E para quem não sabe, quem que vivia na casa? Era você, a sua mãe e a sua tia, né? Minha tia que morava com a gente. Sim. Ai, gente. Gente, olha, é que assim, senão a live ficaria muito longa, mas nossa, eu tenho muito orgulho do Matheus, gente, vocês não têm noção quanto foi sofrido. E depois de ter ficado sozinho, eu lembro que eu perguntava para o Matheus, aí, porque daí eu comecei a descobrir detalhes, né, Matheus? Que a sua tia era cega. Esqueci de falar, meu amigo morreu nessa semana também. Meu melhor amigo morreu. Ele foi no velório da minha mãe segunda-feira. Aí eu lembro que na quarta-feira ele ficou de me visitar na minha casa. Aí ele falou, não vai dar para te visitar que vou ser internado. Ele tinha a minha idade. Aí ele tinha, acho que depois que ele morreu, que foi descobrir direito que ele tinha, que era linfoma, que aí ele perdia a imunidade, era uma espécie de câncer que ataca o sistema imunológico. Aí eu falei, não, então eu vou no hospital te ver. Antes de vir fazer a prova, eu fui lá no hospital ver ele. Ele estava normal, ele estava tranquilo, conversando, normal. Eu nunca imaginava a
a gravidade da situação. Aí, quando eu voltei da prova, quando eu cheguei na minha cidade, eu fico sabendo que ele faleceu. Aí eu fui pro velório dele. Deus, foi legal. Ele tinha estudado comigo a vida inteira, meu amigo de infância. Nossa. Quando você conta isso, mas ainda eu acredito muito quando Deus tem algo escrito para alguém, acontece. Porque você vê, todos queriam que você fizesse essa prova, a sua mãe, pelo que eu conhecia ela, no mínimo, ela já estava sentindo que a hora dela estava chegando. Olha o que aconteceu com seu amigo, e hoje, você estando aí, e chegou e praticamente já com chefia, e você está se sentindo tão... Porque um pouquinho antes a gente estava conversando, né? E o quanto você está se sentindo acolhido e em paz aí, tranquilo, apesar de estar aguardando para voltar aqui para assumir o TRF1, mas o quanto as coisas estavam esperando aí e o quanto te ajudou a organizar as dificuldades que você estava passando com a ida dela, né? Sim, sim. Nossa. Com certeza. Tá. E eu lembro muito bem que você entrou numa depressão. Sim, sim. Porque assim, Matheus foi aprovado, maravilha, que é o que acontece com muitos. Só que, mesmo assim, vem um outro sofrimento, né, Matheus? A espera, será que eu vou ser nomeado mesmo, né? Justamente. E eu lembro que, mesmo assim, quando tinha acabado o nosso plano, porque foi a mãe dele que tinha investido o plano para ele, nós mantivemos ele por perto. E eu falei, Matheus, você não vai sair de perto de mim enquanto você não for nomeado. Porque, gente, a gente tá resumindo, foi uma desgraceira tremenda. Eu fiquei mal, fiquei traumatizada, só que eu tenho que, né, mostrar força. Aqui eu tô me segurando para não cair os prantos. Então, foi difícil. Lembrar tudo isso é muito doloroso para nós. Eu tô vivendo um luto, então tá doloroso isso, mas essa homenagem era importante, né, Matheus? E aí o Matheus entrou numa depressão, gente, que vocês não têm noção. Você quer falar sobre isso? Eu posso falar que foi o pior momento da minha vida, assim, foi logo que minha mãe foi, né, e quando foi caindo a ficha, aí tive que correr atrás de inventário, foi bem difícil mesmo, e, assim, aquele luto sem fim, aquele desespero, não conseguia fazer nada, não conseguia estudar, não conseguia fazer mais nada. Eu fiquei um tempão sem sair de casa, não fazia nada, que só queria ficar deitado, não tinha ânimo para mais nada, não tinha motivação. Você ficou, acho que uns 3 meses assim, não foi? Deitado? O primeiro semestre de 2018. O primeiro semestre de 2018 foi bem complicado. E você sentia vontade de morrer e tudo mais? Sim, sim. Várias vezes. Muito difícil, o luto, a tristeza, a saudade. E o que você acha que te deu um pouco de força para que você não cometesse uma desgraça? Já até a própria aprovação mesmo, que o sonho da nomeação, sabe? Acho que isso me deu muita força. Uhum. Isso me E deu quando muita você... força. Vamos para a parte feliz, porque eu sei que é muito difícil falar sobre isso. Mas e aí, quando você foi convocado a primeira vez? Quando eu fui nomeado? Eu fiquei muito feliz. Eu tava na Bahia quando eu fui nomeado. Eu tava de ônibus, eu tava dentro de um ônibus, né? Eu tava indo de ônibus para Itacaré, na Bahia. Eu tava dentro do ônibus, aí quando eu desci, eu tava na rodoviária com um amigo, aí eu fui sair a nomeação. Aí foi uma das melhores semanas acho que foi a melhor semana depois da morte de minha mãe. Tantos anos foi como um antídoto, não foi? No corpo. Foi quase um antídoto para o teu corpo, né? Nossa, foi muito legal, foi muito bom. Ai, gente. A sensação, assim, um alívio, né? E assim, logo depois veio essa pandemia, eu fico pensando, isso tá muito Agora, difícil. uma curiosidade, que acho que quase todo mundo tem. Uma pessoa que estava com bastante dívida, passando por muita coisa, que no fim você teve que... Você estava sozinho no mundo. Essa que era a realidade. Né? Morava com uma tia cega, também dependente de vários cuidados, né? Uma responsabilidade que você acabou tendo que ficar naquela época. E aí tá, aí foi nomeado, aí fez a mudança.
como que foi receber seu primeiro salário? A melhor coisa do mundo. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha frente. O que você fez com o seu primeiro dinheirinho? Paguei muita conta, eu mobiliei a casa, né? Aqui eu vim sem móveis, sem nada. Aí aqui é bom que a cidade é pequena, né? Aí todo mundo sabe quem eu sou, sabe que eu vim para cá agora. Aí você pode fazer uma conta lá na loja. Eu comprei fogão, geladeira, cama, guarda-roupa, comprei tudo da casa, que eu não tinha nada praticamente. Máquina de lavar, tudo. Aí meu salário, a maioria foi para mobiliar a casa. E ainda sobrou. E eu tenho. Nossa, e ainda sobrou. Ó, gente.